Amém. Mateus capítulo 3 diz: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este é o enunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. Eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmo a dizer: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. A grande passagem de João Batista, que para nós tem que ser conhecimento profundo, deve ter umas 7, 8 mensagens fundamentadas em Mateus capítulo 3. Deus nos revelou muitas coisas aqui na intimidade, porque para nós era necessário entender isto. João Batista representa a restauração da nação de Israel. Como ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então João Batista é aquele enviado para preparar o caminho do Senhor no tempo em que ainda imperava a lei. E hoje nós sabemos, agora é necessário pregar, restaurar, porque temos que preparar o caminho do Senhor de novo. Pela segunda vez, ele veio na era de Israel e agora virá na era da igreja. A missão de João Batista é a nossa missão, pregar a restauração, porque assim como João Batista já está entendendo: olha, após de mim vem um, eu não sou digno de levar as suas sandálias, nós também já entendemos que fazemos parte de o último mover espiritual, que é o mover da restauração, que tem que alcançar toda a terra para que Cristo então se manifeste. Se manifeste como? Primeiro vai se manifestar com o arrebatamento. Depois que completar o reinado do anticristo, Cristo se manifestará a toda a terra. E nós que pregamos restauração, que fomos arrebatados, ou enfim, outros critérios que Deus tenha, retornaremos com o Senhor Jesus para reinar com Ele por 1000 anos. E a Bíblia diz que ali então nós seremos reis e sacerdotes, está escrito no livro de Apocalipse. A visão de João Batista, pelo que ele vem dizendo aqui, tanto questionado que ele foi, João Batista foi questionado por quem? João Batista foi questionado porque os etíopes vieram questioná-lo, porque alguém do Oriente veio questioná-lo, os egípcios vieram questioná-lo. Não, João Batista foi questionado por quem? Pelos judeus, pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus. Por quê? Porque ele pregava, ele foi enviado por Deus. Ora, toda a Escritura dá testemunho de que João Batista foi enviado por Deus. Jesus Cristo deu testemunho a respeito de João Batista, dizendo que fostes ver no deserto
uma cana agitada pelo vento? Que fostes ver no deserto alguém ricamente vestido? Não. Em verdade vos digo, o que vieste ver um profeta? Olha, eu vos digo que muito mais que um profeta, porque dos nascidos de mulher, ninguém há semelhante a João Batista, mas a liderança da nação de Israel não teve a mesma consideração para com João Batista. A liderança da nação de Israel não fez caso algum de João Batista. Quando decapitaram João Batista, os líderes judaicos não se manifestaram em absolutamente nada, porque eles não viram em João nada. Quando Jesus é questionado, com que autoridade tu fazes isso? Jesus lança a mão do ministério de João Batista. Vocês querem saber com que autoridade eu faço isso? Então também eu vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João, aquele decapitado, aquele que não prestou para nada, aquele que vocês não consideraram, o batismo dele era dos homens ou era do céu? Aí eles foram lá questionar, olha, se nós dissermos que é dos homens, a multidão vai nos apedrejar. E se nós dissermos que é de Deus, ele vai dizer, então por que vocês não creram? Então eles chegam para Jesus e dizem, nós não sabemos de onde era o batismo de João. Então também eu não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Então o testemunho que Jesus dá a respeito de João Batista é tremendo, é inigualável. Mas o que todos ali em volta dele, escribas, saduceus, fariseus, liderança de Israel, o que pensavam de João Batista? Não pensavam nada. O povo até cria em João Batista, mas as lideranças não estavam nem aí, né? Quando João Batista vê ali uma meia dúzia que chegou de alguns que tinham doutrina, né? Ele diz assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Quem é João Batista? Uma voz da restauração. Qual é o nosso entendimento? Ele olha para escribas, ele olha para saduceus, ele olha para fariseus e ele olha para essa turma bem conceituada, essa turma de grande destaque espiritual na visão de muitos, né? E ele olha e diz assim, produzir frutos dignos de arrependimento. Ele não considerou a posição que aqueles líderes religiosos possuíam. Ele está chamando-os ao arrependimento. Ou seja, irmão, a voz da restauração só se levanta quando todos estão caídos. Ou seja, se somos restauração, não tem ninguém de pé. Se somos restauração, bom, e se eu não sou, estou aceitando o desafio de vida e de morte. Estou aceitando o desafio contra anjos ou demônios. Se somos a voz da restauração, não tem ninguém de pé. Ninguém. Não tem ninguém de pé. João Batista está olhando para a classe a mais alta, os tão considerados, diz aqui, os saduceus, e ele diz, raça de víboras. Opa, por quê? Então, meu irmão, não se iluda. Nós temos uma mensagem aí, que parece que diz, a hora da divisão, uma coisa assim, né? Temos aquela outras duas mulheres, tem mensagens aí que fazem parte dos nossos arquivos e que vão estar brevemente liberadas lá nos CDs da nossa sala de estudo bíblico, para que as pessoas tomem conhecimento das coisas que já foram reveladas nesse ministério, para que você possa caminhar firme,
forte, sabendo, recebendo o toque do Espírito Santo e sabendo realmente como você tem que se comportar. Se você sai desse ministério e vai se submeter a outro ministério, eu tenho algo para dizer para você: você caiu, você fracassou. Outra coisa, se você sai desse ministério e faz aliança com qualquer outro ministério, você caiu, você fracassou. Todo mundo tem que aprender o que é restauração para poder estar de pé. Os próprios aqui que reconheceram que João Batista era a nação de Israel, vieram ao batismo dele, ou seja, vieram se submeter à ministração dele. O ato do batismo significa que alguém está com a palavra, e o jogar das águas é o ministrar da palavra. Então, essa turma aqui, que ele chama de os fariseus e saduceus, que ele chama de raça de víboras, eles reconhecem que João Batista tem algo que eles não têm, e eles vêm com toda a linhagem deles, toda a classe, toda a posição espiritual, mas eles se submetem a João Batista, submetem a palavra, a doutrina que João Batista está trazendo. Eles não vêm para a visão de João Batista trazendo o título deles. Aqui não diz que eles se apresentaram como saduceus e fariseus, mas diz que João Batista olhou e identificou, diz, e vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras. Outra coisa que nós precisamos compreender na voz da restauração: não tem amizade, não tem coleguismo, não podemos brincar, porque estamos vivendo os últimos anos da igreja sobre a terra. Não quero conversa fiada, não quero brincadeira, não quero amizade, não quero blá blá blá. Eu tenho um galardão para conquistar e vou em busca dele. E vou encarar pastor, bispo, arcebispo, cardeal, papa, promotor, juiz, delegados e delegadas, o raio que os parta, eu vou encarar, eu não vou vacilar na minha missão, porque estamos vivendo os últimos dias e é a hora de nós colhermos a revelação da palavra que diz: os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque a missão dos últimos é muito poderosa. A missão dos últimos requer muita valentia. A missão dos últimos requer muita ousadia. A missão dos últimos requer muito conhecimento. Requer realmente você danificar as vistas no exame da Escritura. A missão dos últimos é tremenda. Por isso Jesus olhou lá na frente e disse: o povo que eu vou precisar para os últimos dias da minha igreja tem que ser um povo nota 10. Então os últimos serão os primeiros. Ou seja, esses que farão a última obra, o último mover, esses terão um galardão, uma primazia, esses terão destaque. E é o que cremos, que esses últimos que participarão, inclusive, do arrebatamento da igreja, porque Jesus olhou lá na frente e viu: vou ter que arrebatar minha igreja, mas não vou poder arrebatar qualquer um. Eles vão ter que estar vivendo a chama poderosa do meu evangelho. Então esses últimos, com certeza, o que eles vão ter, que eu vou precisar usar, vai fazer deles primeiros, número 1. Amém, meu irmão? Agora, João Batista tem a visão. Daqui a pouco alguém vem dizer assim: tu és o Cristo? Ele diz: eu não sou. Tu és o profeta? Não sou. Quem és tu para que esteja aí batizando? Quem és tu para estar fazendo essa obra? Quem és tu para estar liderando essa multidão? Eu sou a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Não, o que tu tens a dizer de ti mesmo? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, irmão, a sua missão, meu Deus, como tu é bom. A sua missão não é um destaque físico, a sua missão é um destaque espiritual. João Batista poderia dizer: eu sou João Batista, o filho do profeta Zacarias, o filho do sacerdote.
Só isso, estou pregando porque ele poderia justificar um monte de coisa fisicamente, linhagens e etc, etc. Ele usa para se qualificar o que ele entende muito bem, um mover espiritual. Sou a voz do que clama no deserto, como está escrito no profeta Isaías. Ou seja, não tenho destaque, não levem o meu nome com vocês, não levem a minha aparência com vocês, levem a palavra, levem a profecia. Eu não quero destaque, eu quero que ele cresça e eu diminua. Por isso vem Jesus e disse: esse aí é o maior. Mais uma vez, a palavra que todo dia a gente diz: irmão, não queira ser nada. Não queira ser nada, deixa Deus fazer de você o que ele quiser. Quem honraria João Batista? Quem daria tanta honra? Olha lá aquele barbudo lá, descabelado, comendo gafanhoto, mel silvestre. Olha as vestes do camarada. Qualquer um que olhasse para ele diria o quê? Que isso? Aquilo ali é mais um louco gritando às margens do Jordão. É mais um maluco. Mas os pequeninos estavam indo lá para ser batizados. A Bíblia diz que de toda a circunvizinhança, pessoas iam ao batismo de João. Mas e de Jerusalém? Cadê a classe? Cadê os líderes? Onde estão eles? Não fizeram caso de João Batista. Quando prenderam João Batista, alguma das vozes de Israel se levantou em favor dele? Alguém foi lá dizer para Herodes: olha, solta o profeta aí, solta o homem. Alguém fez motim na porta de Herodes? Alguém questionou a prisão de João Batista? Alguém fez alguma coisa com João Batista? Alguém pediu em favor dele? Não, ninguém fez caso nenhum. Mas como ele havia dito, Cristo veio e se manifestou. E Cristo disse assim: que foste ver no deserto? Profeta? Não, que profeta? Aquele que estava no deserto está acima de qualquer profeta. E aí, com aquela palavra, a nação de Israel ficou abismada, ficou impactada. E entenderam alguns que estavam caminhando com Jesus, entenderam a grande missão de João Batista. Quanto tempo demorou o ministério de João Batista? Pouquíssimo. A diferença de João Batista para Jesus era 6 meses, parece. João Batista começa a pregar logo a seguir. Jesus, com cerca de 30 anos, já vem e entra no cenário. Quando Jesus aparece, João Batista vai sumindo até receber o galardão da morte, se tornar um mártir da causa de Jesus Cristo. O tempo do ministério de João Batista foi curtíssimo. Quem fez caso desse homem? Caramba, o que menos durou foi aquele tal de João, né? Aquele palhaço que ficava lá gritando das margens do Jordão. Aquele morreu logo, né? Aquele morreu logo. E quem foi que disse que para servir Jesus Cristo tem que ter muitos anos sobre a terra? O que viveu menos para a sua época foi Enoque. E a Bíblia diz que Deus o transladou porquanto agradara ao Senhor. Aqui, João Batista tem uma chamada que me chama a atenção. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, para adentrar a obra de Cristo, para adentrar ao reino de Deus. A primeira porta que se apresenta para você é a porta do arrependimento. Por aqui nós identificamos as falsas pregações que existem por aí, aonde não se prega arrependimento, não se prega correção, não se prega sacrifício, se prega sacrifício de dar para os cofres deles, mas não de renúncia para seguir a Cristo. Essas coisas não se prega. Então essas são as falsas religiões, porque o homem de quem a respeito Jesus falou que semelhante a ele não teve ninguém dos nascidos de mulher, ele foi o maior. Este homem está pregando arrependimento.
chamando as pessoas a um arrependimento, a uma postura diferente. E ele é o quê? Restauração. Mas olha, vamos pensar direito. Os saduceus, os fariseus, os escribas, eles estavam em adultério, eles estavam assassinando, eles estavam se prostituindo. Alguma vez eles são acusados disso por João Batista, ou pelo próprio Jesus, ou alguma vez pelos apóstolos que pregaram em Jerusalém? Não, eles não estão cometendo esses pecados, mas mesmo assim eles estão cortados do reino de Deus, e de alguma maneira João Batista está dizendo para eles o quê? Arrependei-vos. E eu me lembro da parábola do rico e do Lázaro, aonde o rico vivia muito bem, tranquilo, regaladamente, mas Jesus não menciona nenhum pecado na parábola desses tão grosseiros que nós costumamos ouvir. Diz apenas que ele vivia regaladamente e ele tinha que se arrepender. Que conceito o Evangelho tem, um conceito muito fino, é uma malha muito fina. Aqui diz, no verso 2, e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha tal, enfim, vai descrever a roupa dele, você pula um pouquinho, verso 5, então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. É assim que se adentra a doutrina do Evangelho. Sempre, qualquer mover que Deus traz, quando Deus muda uma dispensação, seja lá o que for, nós temos que nos readaptar. Aqui pode ser um pecado real, como pode ser uma readaptação na própria visão. Se a sua visão espiritual não estiver de acordo com o mover espiritual que o Espírito Santo traz, isto também pode ser qualificado como um pecado, porque você não vai conseguir chegar ao centro da vontade de Deus se apenas a sua visão não estiver bem de acordo com a dispensação que Deus tenha planejado. Aí ele vai dizer, no verso 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e 9, não presumais, pois, de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O que significa esse machado na raiz da árvore? Significa que é a hora. Significa que ele discerniu que é o momento em que a colheita ia passar, em que Jesus iria trazer uma nova dispensação, e quem não estivesse enquadrado receberia o seu machado na raiz. Na raiz quer dizer, não vai produzir mais absolutamente nada, porque quando se corta uma árvore no tronco ou nos troncos principais, ela ainda brota, ela permanece, mas o machado que corta na raiz não deixa mais ela brotar, não deixa mais ela sobreviver, não deixa mais ela subsistir. E aí João Batista está discernindo um tempo, ele está discernindo um momento em que as coisas precisam ser produzidas, não tem conversa, não tem mais papo furado. Ele está dizendo, essa é uma hora preciosa, esse é um momento inigualável, esse é um momento como antes não foi. Naqueles tempos antigos, até Nabucodonosor foi cortado, foi posto de volta. Israel muitas vezes foi mandado para fora, foi levado cativo, mas tinha a promessa de voltar. Mas agora, dessa vez não, é uma dispensação em que o machado vai estar na raiz da árvore. Aí vem Jesus e confirma a palavra de João Batista, quando passa pela figueira, procura frutos, não encontra frutos, e diz o quê? Nunca mais nasça fruto de ti. Amaldiçoou a figueira, que representa
a nação de Israel, a figueira secou-se, todo mundo ficou assombrado. Olha Israel hoje, lembra do Holocausto, lembra do gueto de Varsóvia, lembra do que fizeram com Israel na Polônia, lembra o que a história chama de Holocausto, 6 milhões de judeus exterminados a sangue frio, numa das páginas mais horrendas da história mundial. Lembra? Porque a maldição de Cristo, porque a profecia de João Batista se cumpriu. E eu digo agora para você, igreja do Deus vivo, estamos vivendo um tempo de machado na raiz das árvores. É tempo de revolução, é tempo de revolucionários. Esta unção passa todo dia no meio da igreja, mas ainda tem uns que dormem, ainda tem uns que têm capa de igreja, e nessa noite Deus está dizendo, tem que trocar pela capa da restauração. Restauração não tem coleguismo, não tem amizade. Para de papo furado, para de conversa fiada. Chega lá, prega, dá um CD e vira as costas. Essa igreja não mendiga membros, essa igreja não mendiga dinheiro, essa igreja não está nem aí para culto cheio, essa igreja não está aí para cadeiras lotadas. Esse ministério é restauração e sabemos que poucos vão alcançar isso. Não temos nenhuma preocupação de quem fica insatisfeito com a pregação, de quem acha que a pregação foi dura, de quem acha que não foi bajulado. Não interessa, o machado está na raiz da árvore. Tem que produzir, tem que se levantar, tem que ser valente. Aqui ele está dizendo, não presumais, dizendo temos por pai Abraão, ou seja, não lança a mão das vossas tradições, esquece o vosso passado, daqui para frente é tudo novo. É uma visão nova, é uma unção nova, é uma palavra nova. A antiga aliança passou, entramos na nova. É tudo novo. Não adianta dizer eu sou crente há 500 anos, eu sou crente desde que Cabral chegou no Brasil. Não adianta dizer meu pai era crente, meu avô era crente. Você tem que produzir o que Deus espera que seja produzido aqui agora, para já. Se alguém não concorda com o que eu prego, fique na sua casa, procure outra igreja, não venha dividir nesse lugar, porque Deus vai julgar. Tem um monte de gente palhaça que ao invés de procurar o que fazer, chega aqui nesse ministério e depois ainda sai dizendo, não é bem assim, não é bem assim, então vai ouvir música, vai passear lá fora. Por acaso eu já bati na porta de alguém para vir para cá? Será que eu vou ter que gritar raça de víboras? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo de valentia, onde nós somos chamados por Deus para pregar contra o sistema jurídico, denunciar presidentes e políticos e polícia e o que quer que seja. Somos uma igreja que não se curva a nada nem a ninguém. Estamos nos últimos tempos e aquela palavra que diz que os últimos serão os primeiros, eu vou fazê-la valer sobre mim. Eu vou adentrar a glória de Deus diante de um cortejo de anjos. Não aceito menos. Não aceito menos. Porque a palavra tem sido revelada a mim. Uma vez Deus revelou, olha, a tua coroa mostrou algo sobrenatural. Muitos gostariam de ter uma como essa, mas não vão conseguir. E eu sei por que não vão conseguir. É porque algemas não me intimidam mais, cadeias não me fazem tremer, e das armas eu estou rindo, porque só Jesus Cristo é o Senhor. Não tem delegado que me intimide. Que crimes de informática, para o inferno. Continuaremos detonando a internet e alcançando vida nos 4 cantos da terra com a nossa valentia, com a nossa ousadia, com a unção do Todo-Poderoso. Esse ministério não se detém diante de nada, nem de ninguém, e não lançamos mão de tradição. Não temos por pai Abraão, temos por pai Jesus Cristo. Vivemos a revelação, aquilo que Ele nos quer trazer é isso que nós queremos.
Se o Senhor perguntasse, o que você quer? Eu quero pregar paz e amor. Aí eu digo, mas Senhor, o que tu queres? Eu estou precisando de generais de guerra. Falei, eis-me aqui, Senhor. Então, meu irmão, o machado está lá na raiz. Não vamos nos iludir. Não adianta ficar com uma amizadezinha, indo numa assembleiazinha aqui. Chega de hipocrisia, indo numa batistinha ali. Decide a tua vida de vez. Decide de vez. Decide de vez. Se tem homem de Deus em outros lugares, vai para lá. Tem gente que tem um descaramento de saber que gente daqui próxima ainda do bairro, gente rebelde, gente negligente, gente que nega o sangue de Cristo, gente que vive aí de mentiras, difamando as pessoas, e ainda tem coragem de chamar essa gente de homem de Deus, depois na maior cara de pau ainda vir sentar nesse lugar. Jesus tem a maneira de tratar, mas o dia que ele me disser assim, levanta, dá licença, vai procurar o que fazer, eu digo. Irmão, não tem tempo para brincadeira. Não tem tempo para brincadeira, para disse-me-disse. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra e nós queremos adentrar a glória de Deus e deixar uma história escrita, se preciso for, com o nosso sangue. Sabe aquela placa que está lá na frente? Morram, mas não nego Jesus. Tem vizinho botando as unhas de fora, tem fofoqueiros falando que falem que se explodam, mas a placa fica lá. Eu desafio outra igreja a botar uma placa igual a nossa. Templo pós-prisão, geração de mártires, morram, mas não nego Jesus, e um par de mãos algemadas. E tem gente que acha que está entrando numa igreja onde tem tradição de Abraão, tem tradição de assembleias. Se eu tiver que me tornar um assembleiano, eu dou um tiro na cabeça. Se eu tiver que me transformar num batista, eu prefiro a morte. Isso aqui não é igreja, isso aqui é a voz da restauração. Não estamos brincando. Eu ia pregar um outro texto, está aqui, deixa eu ver o que eu ia pregar. João capítulo 9, mas quando eu estava aqui louvando, Deus me abriu a página, eu tive uma visão. Mateus capítulo 3. Porque Deus está chamando restauradores como João Batista, que não tenham medo da bandeja. É assim que Deus está chamando. Um homem que não está preocupado com amizade. João Batista nunca entrou na cidade. Depois que ele saiu e foi para a margem do Jordão, a vida dele foi ali o tempo todo, até Jesus o levar para dentro do cárcere para lhe permitir ser degolado e glorificar o nome dele e poder alcançar aquilo que mais ninguém alcançou. João Batista foi profeta? Não. Recebeu um galardão maior que o dos profetas. João Batista foi um mártir, morreu pela causa de Cristo, está lá debaixo do altar. Segundo o que temos aprendido, não está nem no paraíso, porque os mártires não vão para o paraíso, os mártires já passam direto e vão para o altar. O Espírito Santo nos ensinou isso pelo um texto que o irmão Márcio observou e trouxe para nós. Eu falei, é isso aí, os mártires sequer estão no paraíso, já estão desfrutando do altar de Deus. João Batista tem coisa demais para um ministériozinho de 3 anos. Irmão, nós temos muito mais que 3 anos para trabalhar. Vamos trabalhar. Essa placa que está aí fora está provocando um monte de gente. Gente que antes falava comigo já não fala mais. Maravilha, glória a Deus. Menos um para mim ter que dar bom dia. Nem que a rua toda, nem que o bairro todo vire a cara, que os palhaços continuem a tacar pedra aí como você vê todo dia, não interessa, a igreja fica, permanece e glorifica Jesus Cristo.
Aqui não tem ninguém chamado para voltar atrás. Não entramos por portas que tem ida e volta, as nossas portas só tem ida. Aqui, meu irmão, está posto o machado na raiz da árvore, ou seja, acabou o tempo. O tempo é chegado ao fim. Mas quem levou a sério? Não, depois que João Batista morreu, a vida continuou. Apareceu um palhaço chamado Jesus pregando. Fizeram com ele pior do que João Batista. Jogaram uma coroa na cabeça dele, deram-lhe chicotadas e mais chicotadas, depois pregaram ele na cruz. E a vida continua. A vida não continua, não. Depois de João Batista, depois de Jesus Cristo, o número dos habitantes do paraíso e o número dos habitantes do inferno sofreu mudança. Tudo sofre mudança, nada continua do mesmo jeito. Não são os nossos olhos que dizem que está tudo bem, é Deus que enxerga todas as coisas e diz o que está bem e o que não está bem. Então, meu irmão, em verdade, verso 11, eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, mas ele tem na mão o quê? A pá. E limpará a eira, recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele limpará a eira. A eira é uma coisa só. Na mesma eira existe a palha e existe o trigo. É a parábola do joio e do trigo, a semelhança do que nós temos visto, que dentro da igreja tem gente que não deveria estar, que não é digna de sentar no banco da igreja e ouvir certas coisas. E tem gente digna que vai herdar a glória de Deus e vai ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança um reino. E tem gente sentadinha do lado desses salvos que vai baixar o inferno ouvindo: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Porque brincou, ouviu a mensagem, não é bem assim. Se não é bem assim, vai ouvir música, vai procurar um rádio para ouvir, vai procurar um baile da terceira idade, vai procurar um baile funk, vai procurar uma maconha ou uma cocaína, mas larga a igreja para quem é santo. O Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo nos chama a fidelidade até a morte. O Evangelho de Jesus Cristo anseia pelo derramamento do nosso sangue. O jardim do Evangelho sempre é regado com sangue inocente. O exemplo está em Cristo. Estevão, Paulo, Pedro, Tiago, João, o exemplo está lá. E segue-se o exemplo até os dias de hoje, quando encontramos a palavra que diz: eles venceram ao diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. O que temos que fazer é pedir: capacita-nos a morrer por ti, capacita-nos a falar por ti, capacita-nos a não temer as ameaças dos homens, porque as ovelhas do Senhor Ele as tem na palma da sua mão e ninguém as pode arrebatar. Operando Ele, quem impedirá? General de guerra é Ele, Senhor dos exércitos é Ele. O que Ele faz, ninguém desfaz. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A que Ele fecha, ninguém abre. Ele é Senhor, é poderoso, é absoluto, é soberano. Olha a frase, revelada pelo Espírito Santo: a filha de Sião maneia a cabeça por detrás dos inimigos. Isso é uma frase que Deus revelou aqui agora. Você já conhece? Conhece, mas foi revelada. Deus está zombando dos nossos inimigos. Eles estão nos carros de Faraó, correndo, mas a roda do carro solta e eles não nos alcançam. Tem que entender que Deus é poderoso e não pode ficar o tempo todo ouvindo e se tornando ouvinte desapercebido. Isso aqui não é clube social, isto aqui é uma escola de mártires. Eu não sou um belo pregador, eu apenas sou alguém que grita no deserto.
É assim que as coisas são. Eu não sou um pregador de 3 pontas que dá gritinho e diz, vai te abençoar, que isso, que aquilo, levanta a mão para o alto, abaixa, pisa na cabeça do diabo. Isso aqui não é teatro, isso não é G12, isso aqui não é Assembleia, não é Batista, isso aqui não é Metodista, não é Presbiteriana. Que nem aquele presbiteriano ridículo e hipócrita, que para dizer que todas as religiões são iguais, um um hipócrita presbiteriano, abriu a sua igreja e fez reunião com todos os babalorixás, lá dentro daquilo que eles chamam de templo, onde Satanás passeia dia e noite. Tu nunca vai ver uma reunião dessa aqui dentro, meu irmão. Eu não me sento nas trevas, eu não me ajunto com lama. Sou remido e lavado no sangue de Jesus Cristo e não abro mão dessa lavatura. Nunca mais beberei a água do espiritismo nem do catolicismo. Nunca mais me mancharei com essas lamas. Dou em quem doer, que fique fuzilando quem quiser ficar. Se não quiser ouvir, que tapem os ouvidos. Mas é o que anunciamos hoje nos 4 cantos da terra, por 2 rádios online, por CDs que são espalhados no mundo todo e por pessoas que pedem os nossos trabalhos dos 4 cantos da terra. Não somos apenas pastores, não somos apenas igreja, não. Somos um grito que visa despertar as igrejas para, quem sabe, possam adentrar pela porta do arrebatamento e Jesus, enfim, encerrar o propósito que ele tem com a voz da restauração. Aqui diz, para concluir: em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Irmão, em nosso meio é o que diz a Bíblia. Não é o que Deus está me mostrando, é o que diz a Bíblia. Em nosso meio tem joio e tem trigo. Tem trigo e tem palha. Então, meu irmão, quando você está recebendo uma palavra, você vê que tem uma pessoa do seu lado que recebeu a mesma palavra, participa dos mesmos cultos, né? A pessoa que é alva das mesmas orações, mas você vê que essa pessoa tem uma palavra contrária e diferente, meu irmão, a Bíblia diz, andarão 2 juntos se não estiver de acordo, afasta-te, aparta-te do mal e da aparência do mal. Porque muitas vezes tem gente que já está completamente cortada, frustrada e derrotada, e que Deus já mostrou para toda a igreja, e isso me impressiona. Surgem certas situações e começam a aparecer dezenas de sonhos que vêm para a gente. Eu nem sonho, mas a igreja toda sonha e tem visão de todas as situações. Então, meu irmão, vigia, se você está de pé, não caminha com quem está caído. Senão daqui a pouco vai todo mundo achar que você também está caído, frustrado e derrotado. Porque esta é a verdade. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Então, meu irmão, ele vai queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Ele fará prevalecer o seu juízo. João Batista está deixando a sua mensagem. João Batista está fazendo a parte dele. Mas João Batista morreu. Muita gente poderia dizer assim, tá vendo? Me chamou de raça de víbora. E agora? Agora perdeu a cabeça, tá vendo? Bem feito. Aí vem Jesus e diz assim, não é bem feito. É que dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que ele. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Que foste ver no deserto? Alguém ricamente vestido? Os que se vestem ricamente estão no palácio. Que foste ver no deserto? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta, porque dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que ele. Aí a pessoa que, quem sabe, né, muita gente diz assim, ué, eu disse bem feito, né?
Bem feito que ele passou por aquilo, bem feito que ele padeceu, bem feito que ele perdeu a cabeça na bandeja, bem feito que Herodes aprisionou ele, bem feito, bem feito, bem feito. Meu irmão, deixa as Herodias dançarem por aí, a dança delas vai ter fim, mas a glorificação de João Batista é para sempre. Deixa a Herodias dançar à vontade, ela vai cansar de dançar. Vai chegar uma hora que ela cansa e tem que parar. E todo julgamento tem o seu início. Então, meu irmão, anda com Jesus e deixa. Você sabe que é Herodias, né? Se você não sabe, você vai consultar nas mensagens passadas sobre a restauração de João Batista. Herodias é a representação de igrejas que tem por aí. E a mãe de Herodias também, né, a filha Salomé e Herodias, aqui dançou é Salomé, representa igrejas que tem por aí. E Herodias, a mãe de Salomé, também representa igrejas. E aquele rei tem a representação de um sistema, tudo é uma simbologia. E hoje o que nós vemos? A memória de João Batista está aqui, edificando vidas e glorificando Deus. E aqueles que decapitaram ele, onde estão? Onde está a dançarina? Onde está aquela que pediu a cabeça de João Batista? Como diz a Escritura, assim a gente encerra: posso todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.